Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Esse é o dia que o Senhor nos fez para que possamos reinar em vida e vivemos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Será que Deus faz acepção de pessoas? Meu Jesus da glória! É muito forte esse tema, abençoado. É complicado, é polêmico. Nós vamos aqui, de uma certa forma, tentar esmiuçar isso, destrinchar isso. E para nós falarmos, sobre esse assunto, eu gostaria de chamar a tua atenção para nós lermos uma palavra que se encontra aqui no livro de Romanos. Romanos, capítulo 9. Olha aqui que diz. Romanos, capítulo 9, versículo 13 e 14. Olha o que diz aqui. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Veja, abençoados, para nós falarmos sobre esse assunto, nós, querendo ou não, temos que entrar um pouco na soberania de Deus. Por quê? Porque tudo tem a ver, abençoados, com a soberania de Deus. Nós sabemos que a soberania de Deus é absoluta. Deus está no controle de todas as coisas. Ou seja, nada foge do seu controle. Então, abençoados, Deus, na verdade, ele não faz acepção de pessoas. Mas se você for analisar friamente, você vai perceber que Deus ele tem preferências. É diferente, né? Uma coisa é você fazer acepção, outra coisa é você ter preferência. Por que eu digo que Deus tem preferências por algumas pessoas? Porque existem algumas pessoas que realmente elas andam no temor de Deus. Elas obedecem, não a religião, elas obedecem a palavra de Deus, o evangelho, Elas andam de acordo com o evangelho, Não de acordo com a religião, Mas de acordo com o evangelho. Então Deus tem preferência por essas pessoas, ou seja, Deus ele tem um cuidado maior com essas pessoas. Isso faz parte da soberania de Deus. É claro que Deus ele ama a todos, Deus ama todos os seus filhos nessa existência. Agora, é claro, aqueles que observam a sua palavra, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que procuram andar no temor e na obediência da sua palavra, Deus ele tem uma preferência, não é acepção, é preferência. Mas o fato é, querido, que quando nós olhamos para essa leitura que nós fizemos, de Romanos, capítulo 9, 13 e 14, nós vemos isso claramente, Será que Jesus, ou seja, melhor, será que Deus ele fez acepção de pessoas ali entre Jacó e Esaú? Claro que não. O que Deus fez ali foi que Deus teve uma preferência por Jacó, pelo fato de Jacó ter o temor de Deus, procurar andar de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito natural, pessoal. Até nós que somos pais, querendo ou não, nós temos uma certa preferência por um filho ou por outro, pelo fato daquele filho, obedecer mais, ter mais respeito, ou seja, fazer as coisas que agradam o pai, Então o pai, querendo ou não, tem uma preferência, Não é que tem mais amor, não. Tem uma certa preferência por aquele filho que é mais obediente. Assim é Deus. Mas eu gostaria, querido, de ler alguns versículos para a nossa breve meditação que falam sobre esse assunto. Você vai entender aonde nós queremos chegar. Olha aqui que diz Romanos, ainda no livro de Romanos, no capítulo 8. Vamos ver o que diz lá. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Olha o que diz. Porque
os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. O que nós estamos falando aqui, abençoados? E o que Paulo estava querendo passar para nós aqui? Exatamente da soberania de Deus, né? Deus, na sua soberania, né, nos escolheu antes da fundação dos séculos. Todos nós conhecemos isso, né? Só você ler lá em Efésios 2:8 e Efésios também 1:4, né? Deus, ele nos escolheu antes da fundação dos séculos, né? Querendo ou não, existe aí uma predestinação, né? É claro que pós-cruz, pós anos 70, né? Todos nós já nascemos com esse dom da salvação e o dom da fé para vencermos todas as coisas nessa vida, com a ajuda de Deus, é claro. Mas o fato é, querido, que a soberania de Deus, ela se encaixa em todas as áreas da nossa vida. Você entendeu? Então, Deus, ele nos escolheu antes da fundação dos séculos, né? Para que nós possamos, né, ser luz nesse mundo, dar frutos, né? Ou seja, andar de acordo com a vontade de Deus nessa existência. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, quando nós entramos nesse assunto, querido, não tem como fugir da soberania de Deus, né? Que se aplica, querido, em vários sentidos na nossa vida. É claro, abençoados, que nós sabemos que o reino de Deus não é desse mundo, né? O reino de Deus, ele é espiritual. Se você for olhar para esse mundo, você vê que esse mundo está em destruição, ou seja, as pessoas não se entendem, a religião não se entende. É uma confusão generalizada em todo sentido. E Deus não se envolve com isso. Por quê? Porque o reino de Deus não é desse mundo. Agora, Deus, dentro da sua soberania, ou seja, ele faz o que lhe apraz. Então, uma vez ou outra, ele age sim. Por quê? Porque ele é soberano. Se ele quiser agir, ele age. Se ele não quiser, ele não age. É por isso que muitas coisas boas acontecem e muitas coisas ruins acontecem, né? Agora, é claro, tem muito ateu por aí achando que Deus, ele é obrigado a resolver tudo. Deus é obrigado a ser soberano em tudo. E, na verdade, ele é. Mas o fato dele ser soberano não significa que ele vai agir em todas as situações. Ele age naquilo que ele quer, naquilo que lhe apraz. Ele faz o que lhe apraz, né? É por isso que pessoas de bem morrem, enquanto pessoas más estão vivendo, né? Pessoas que estavam saudáveis, de repente ficam doentes, né? E sofrem com aquela enfermidade, enquanto pessoas aí que, desculpa a expressão, não valem um centavo, têm uma saúde boa. Aí você pode questionar, você pode dizer, mas será que Deus não vê isso? Deus está sendo injusto? Crianças morrendo, né? Enfim, tantas outras coisas que nós queremos atribuir a Deus, né? Aquele sofrimento, aquela desgraça, aquela fatalidade. Mas o fato é um só, abençoados. Deus, ele age se ele quiser, ele é soberano, né? Imagina você ser uma pessoa milionária, né? Vamos usar aqui um exemplo bem raso, né? Você é uma pessoa milionária, um exemplo. Poxa vida, você tem condições de ajudar qualquer pessoa, mas se você não quiser ajudar, você não vai ajudar, abençoados. Mesmo você tendo condições, mesmo você sendo milionário, né? Você podendo abençoar, ajudar aquela pessoa, você resolveu não ajudar. E aí? Quem pode questionar você? Né? É um livre-arbítrio seu e é uma opinião sua. E todos têm que respeitar. Agora, aqueles que você quiser ajudar, mesmo que essa pessoa não mereça muita ajuda, mas você resolveu ajudar aquela pessoa. E aí? Quem pode questionar? O dinheiro é seu, você ajuda quem você quiser.
Então Deus, querido, ele trabalha mais ou menos dessa forma. Deus é soberano, ele faz o que lhe apraz, né? Se Deus quiser abençoar, ele abençoa. Se Deus não quiser abençoar, ele não abençoa. Mas vamos continuar lendo aqui, querido. Tem vários versículos, né? E eu não quero me estender muito. Olha o que diz em Romanos 9:16, né? Foi o que nós lemos aqui, né? Não, nós lemos o 13 e o 14. Vamos ler o versículo 16, Romanos 9:16. Olha o que diz: assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas daquele que se compadece. É o que nós estamos falando aqui. Deus, ele pode abençoar? Claro, Deus pode abençoar quem ele quiser, independente da religião, independente da honestidade da pessoa, da bondade da pessoa. Agora, ele abençoa se ele quiser, porque ele é soberano. Vamos continuar lendo aqui. João 1:3. Olha o que diz aqui em João 1:3. João 1:3. Olha. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é isso aqui, abençoado? Soberania de Deus. É o controle de Deus, né? E aqui, querido, eu gostaria de abrir um parênteses, por quê? Porque, principalmente no sistema religioso, né? As pessoas pensam que Deus ele é pego de surpresa. Ou seja, as pessoas pensam que Deus ele não está vendo o que está acontecendo no mundo, né? Deus não está vendo o que acontece na religião, né? Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Ou vai acontecer, né? Vai acontecer uma desgraça, uma catástrofe, vai acontecer um abalo sísmico, vai acontecer qualquer outra coisa aí que vai afetar a humanidade, e as pessoas ficam naquele desespero como que se Deus não soubesse. Como que Deus fosse ser pego de surpresa, né? Aí alguns, né, profetas começam a falar: olha, se prepara, vigia, faz isso, vamos fazer campanha para Deus mudar a história, vamos consagrar, vamos subir no monte. Abençoados, ninguém pega Deus de surpresa. Deus ele sabe de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Tem aquela historinha, né, que eles contam nas igrejas, né? Que o diabo era um anjo de luz lá no céu, né? O Lucifer. E ele era regente lá da orquestra do céu, né? É difícil aceitar isso, né? Lá no céu tem saxofone, tem trompete, tem tumba, tem violão, tem guitarra, né? Segundo os crentes tem, né? Porque o Satanás era o regente lá no céu. Mas enfim, eles contam essa história e dizem que o Lúcifer, né, o diabo lá, que era um anjo de luz, né, antigamente, aí resolveu ser igual a Deus, é a historinha, né, que o povo conta, né? Aí ele resolveu se rebeliar contra Deus e ele conseguiu arregimentar, né, vamos dizer assim, né, atrair para si, né, uma terça parte dos anjos. E Deus não viu nada disso, Deus não tinha onisciência na época, né? Então Deus nem percebeu nada disso. E o diabo fez todo aquele movimento lá. E quando um belo dia Deus acordou, percebeu, falou: não, peraí, o diabo está querendo me enganar, o diabo está querendo me trair, está querendo fazer uma rebelião. Então agora eu percebi isso, então eu vou pegar esse diabo e vou lançar lá na terra. Meu Deus do céu. É complicado, abençoado. É umas historinhas que você ouve dentro do sistema religioso que, sabe, você precisa ser crente mesmo para acreditar nisso. Sabe? E as pessoas acreditam, já vi pastor falando essas coisas aí. Como que se Deus fosse pego de surpresa? Deus, ninguém pega ele de surpresa, abençoado. Deus tem o controle de todas as coisas. Como que Deus ia fazer alguém, criar alguém para o trair lá no céu? Não existe isso, querido. Traição é coisa do homem, é daqui da terra. A gente vê pastor traindo aí, nós vê, né, pregador aí usando de má fé, né, cobrando absurdos para pegar na igreja, né, ganância, soberba, né? Isso é coisa de humanos, querido. Sabe, quem é um ser espiritual, seres espirituais, anjos, não tem essa qualidade aí, né? Quer dizer, essa qualidade não, esse defeito, né, na verdade.
Isso aí é coisa de humanos, né? Coisas da carne, são obras da carne. Lá no céu, né, não tem obras da carne, as pessoas vivem, ou seja, os seres espirituais lá vivem em espírito, né? Espírito é diferente de carne. Mas infelizmente essas historinhas a gente ouve aí dentro do sistema religioso. Deixa eu ler aqui mais alguns versículos, abençoado. Efésios, esse é bastante conhecido, né? Efésios 1 e 4, olha aqui que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Esse versículo aqui é um clássico, né, de quem está na graça. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então foi para isso, abençoados, que Deus me chamou e te chamou, para que nós possamos viver em amor irrepreensível, né? Andarmos no temor e na obediência da sua palavra, né? Cumprindo uma soberania de Deus. Eu e você fomos escolhidos por Deus, queridos, antes da fundação do século. Para quê? Para vivermos nessa existência em amor e em obediência à sua palavra, não em obediência à religião, né? Não seguindo os ritos judaicos humanos aí que foram criados, né? Infelizmente muitas pessoas estão presas, né, dentro do modelo religioso, né, que predomina, né, o mundo. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser livres. Livres de quê? Livres da religião. O fato é, querido, que Jesus ele morreu na cruz não foi para salvar a alma de ninguém. A alma não vai para o céu, a alma é sede das emoções, a alma é carne, a alma vai para o inferno, que significa sepultura. O próprio Jesus falou isso, lá em Mateus 10 e 28, se não me engano. Então, para que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz, abençoados, para salvar a humanidade na mente, da mente religiosa, né? Se você analisar friamente, querido, tudo que acontece no mundo aí é procedente, né? Ou seja, tem tudo a ver com a religião. Se você for olhar essas guerras, né, que estão acontecendo aí no Oriente aí, né, no Oriente Médio lá, naquelas regiões lá da Palestina, enfim, tudo por causa de religião, pessoal. Tudo é religião, né? A religião e a política sempre andaram de mão dadas, né? Infelizmente, aqui no Brasil não é diferente. Você vai lá em Brasília, lá, a maior bancada que existe lá é a bancada religiosa, sabe? Então tudo, querido, que acontece no mundo, toda essa desgraça, se você for analisar, a religião tem uma parte, né, uma porcentagem muito grande nisso. Por quê? Porque, infelizmente, a religião é uma praga, né? Uma praga. A religião, ela destrói, né? Se você analisar a história, você vai ver que a religião, no começo do século, matava as pessoas, crucificava as pessoas. É claro que isso aí não está na Bíblia, né? E é difícil você achar nos registros históricos, mas se você procurar, você acha, né? O que a religião fazia no primeiro século. É claro que hoje nós vivemos em um mundo que existe muita lei, né? E não pode se quebrar a lei, né? Então tem direitos humanos, né? Enfim, hoje não se faz isso, né? De vez em quando você vê umas barbaridades aí em função da religião, mas é muito difícil. Mas antigamente era muito normal se matar pela religião, né? Botar fogo nas pessoas, né? Por causa da religião, jogar em arenas com leões, né? Por causa da religião, enfim. Botar um gato vivo dentro da barriga de uma mulher grávida, né? Isso aí acontecia muito lá no começo do século, tudo em nome da religião. Então, resumindo, abençoado, a religião é uma desgraça, né? E hoje existem muitas pessoas aí que a vida destruída, né, acabada, né, oprimida, escravizada por causa da religião, né? A religião, na verdade, ela mudou só a forma, né, de escravizar as pessoas. Hoje a religião escraviza as pessoas na mente. Antigamente, além de escravizar na mente, né, escravizava fisicamente, né? Hoje não, hoje a religião escraviza mais na mente. Então Jesus ele veio salvar a humanidade da mente religiosa, pessoal. É da mentalidade religiosa que Deus veio salvar pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas aí que tinham tudo para ser feliz na vida, tinham tudo para ser próspero na vida, mas não são por quê? Porque estão presos à religião, né? Se for ver a vida do camarada, o camarada até tem uma vida, recebe até um salário bom, mas uma parte de um salário dele, que ele poderia estar passeando com a família, ter uma qualidade de vida melhor, ele deixa lá na religião, né?
Então isso aí, querido, é escravidão. Infelizmente é assim que funciona. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a liberdade. Eu quero ler aqui mais um versículo para a nossa breve meditação, para nós terminarmos a nossa fala. É aqui em Tito 2,14. Vamos ler o que diz aqui. Tito 2,14. Olha o que diz, abençoado. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. E eu quero aqui complementar: livres da religião. Porque não tem como, querido, você ser povo de Deus, né, um povo zeloso e de boas obras, se você está preso ao sistema religioso, né? Você só consegue agradar a Deus plenamente, né, quando você está livre ou liberto, né, da religião. Então, abençoado, que Deus ele possa nos abençoar, continuar nos abençoando, né? E que nós possamos entender, abençoados, que tudo ou em tudo existe a soberania de Deus, inclusive na vida de cada um de nós, né? Muitas das vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? Que está escrito lá em Efésios 1:4, que Deus escolheu ele, né? Deus escolheu eu e você antes da fundação dos séculos, abençoados, né? As pessoas acham que Deus começou a agir na vida dele a partir do momento que ele aceitou Jesus, né? Essa palavra aceitou Jesus nem existe na Bíblia. Jesus foi quem nos aceitou, abençoado. Quem sou eu e você para aceitar Jesus? Foi Jesus que nos aceitou, nos escolheu, nos chamou antes da fundação do século, para que nós possamos viver nessa existência uma vida digna, uma vida agradável a Deus, longe da religiosidade. Que Deus possa me abençoar e te abençoar. Eu quero aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal, né, para que essa palavra possa alcançar mais pessoas, né, para o entendimento da graça de Deus. Deixa lá a sua inscrição, deixa o seu joinha, o seu like, e o nome de Deus com certeza vai ser glorificado. Deus abençoe a tua vida.